Olá, alunos, tudo bem? Vamos lá para mais uma aulinha de Química, frente E, aula 10 agora. Vamos falar sobre aplicações da radioatividade. No próximo slide, nós vamos ver aqui já um termo bem conhecido, fissão nuclear. Pessoal, essa aula é aplicações da radioatividade. Então nós vamos ver alguns detalhezinhos, algumas coisas importantes da radioatividade. Por exemplo, fissão nuclear. Aqui tem um texto um pouco longo, mas eu vou deduzir o seguinte, ó. Fissão nuclear é o processo em que um núcleo grande, ou seja, um núcleo que tem uma massa grande, por exemplo, o núcleo de urânio 235, ele é um núcleo grande, ele é bombardeado com uma partícula acelerada. No caso do urânio, é necessariamente um nêutron. Eu vou acelerar um nêutron e vou colidir com esse núcleo de urânio. Essa é a ideia. E aí o que acontece? Ele se divide em núcleos menores. Veja só, eu vou dividir o núcleo de urânio em dois núcleos pequenos, ó, bário e criptônio. Então o que nós temos como definição? Eu vou pegar um núcleo grande, bombardear esse núcleo grande com uma partícula e este núcleo grande vai se dividir em núcleos menores. Qual que é a consequência disso, né? Esses núcleos menores, eu coloquei entre parênteses mais leves, mais estáveis e com uma liberação de energia gigantesca. Então olha só o processo. Eu vou acelerar um nêutron, tá? Vou colidir um núcleo de urânio com esse nêutron e esse nêutron vai quebrar, ele é físsil, veja, o urânio 235 é físsil, o 238, por exemplo, não é físsil, é apenas o 235. Então eu vou quebrar esse núcleo grande em dois núcleos mais leves. Veja que o criptônio e o bário são dois núcleos menores, são núcleos pequenos. E aí eu vou liberar mais 3 nêutrons. Então veja, com um nêutron, um átomo de urânio. Eu vou produzir mais 3 nêutrons e uma quantidade enorme de energia, que é a chamada energia nuclear. Essa energia pode ser utilizada para N fins, por exemplo, para a geração de energia elétrica. Agora veja, o que você tem que entender nesses detalhes. Primeiro, a conservação aqui das massas, olha só, 1 mais 235 equivale a 236. Se você somar 142 com mais 91 e mais 3 vezes 1, lembrando que são 3 nêutrons, vai te dar exatos 236. Agora veja as cargas nucleares. As cargas nucleares, aqui 0 mais 92, 92. 56 com mais 36... com certeza vai dar 92, porque o nêutron tem carga zero lá, a carga nuclear dele é zero, então automaticamente eu vou ter aqui que o somatório antes igual ao somatório depois. Esse é um cuidado que nós temos que tomar. Fissão nuclear é um núcleo grande que se divide em núcleos pequenos e uma quantidade enorme de energia. No próximo slide nós vamos ver uma imagem, é uma imagem interessante aqui, porque mostra como que acontecem as coisas. Olha só, o nêutron, ele colide com um átomo de urânio, aí este átomo de urânio vai se dividir em 2 átomos menores, que nós demos como exemplo o criptônio e o bário. Pessoal, eu vou deixar bem claro que essa é uma das formas de fissão. Tudo bem? Existem outros átomos de fissão e existem outras literaturas que dizem que forma não necessariamente bário e criptônio, podem ser formados outros elementos. A ideia da fissão é uma só. Nós temos a fissão nuclear, que é um átomo grande que se divide em átomos menores. Átomo pesado se divide em átomos leves. Essa é a ideia. Aí olha só, é claro, né? Nós temos uma quantidade de energia e claro que nós temos radiação envolvida. Nós vamos emitir, por exemplo, na fissão do urânio, tem uma emissão enorme de radiação gama. Agora, o que eu quero chamar a atenção agora é que nós temos mais 3 nêutrons que saem acelerados aqui. O que será que acontece com esses 3 nêutrons? Na próxima imagem, nós vamos ver que esses 3 nêutrons vão colidir com outros 3 átomos de urânio. Então, olha só, um nêutron colide com um átomo de urânio 235. Este produz 2 átomos menores e mais 3 nêutrons. Agora, olha que interessante. 3 nêutrons que podem colidir com 3 outros átomos de urânio. E aí esses 3 átomos de urânio podem produzir mais 3 nêutrons, 3 nêutrons, 3 nêutrons. Ou seja, isso que nós chamamos de reação em cadeia. É assim que se procede, por exemplo, uma explosão nuclear, que é a tal da bomba atômica. Então nós temos necessariamente um nêutron que colide com um núcleo, libera 3 nêutrons, que libera 3 nêutrons que colidirão com outros 3 núcleos, que liberarão 9 nêutrons. Perceba que é uma PG de razão 3. E aí estes 9 nêutrons colidirão com 9 átomos que produzirão 27 nêutrons e assim sucessivamente. Essa é a reação em cadeia. E é aí que acontece o processo radioativo de modo geral.
Agora, no próximo slide, nós vamos ver aqui outros detalhes a respeito disso. Por exemplo, ali nós falamos da fissão, agora nós temos a fusão nuclear. O que é uma fusão nuclear? Fusão nuclear consiste na união de átomos, união de núcleos. Então, é o que eu vou fazer? Eu vou pegar dois núcleos pequenos e formar um núcleo maior. A quantidade de energia é enorme. Algumas literaturas dizem que é uma quantidade colossal de energia. Por exemplo, a reação que ocorre no Sol. Olha só, se você for observar aqui, nós temos átomos de hidrogênio. Este aqui é o isótopo chamado deutério. Este é o isótopo chamado trítio. São dois átomos pequenininhos que, ao se fundirem, gente, isso aqui é altíssimas temperaturas, milhões de graus, eu vou conseguir produzir hélio mais nêutron em uma quantidade colossal de energia. Esta é a reação que ocorre no Sol, por exemplo. Então, se vocês forem levar ao pé da letra, o ser humano já conseguiu fazer a fusão nuclear? Sim. Então, nós precisamos da energia de uma fissão nuclear, por exemplo. Para fazer uma bomba de hidrogênio, nós precisamos de algumas bombas de fissão nuclear que vão liberar as altíssimas temperaturas para que a fusão do hidrogênio aconteça para ter a tal da bomba de hidrogênio. Se vocês forem procurar aí na internet, até eu aconselho que vocês procurem, fusão nuclear seria o desfecho para uma tecnologia importantíssima que é a geração de energia elétrica. Existem várias e várias tecnologias, a gente não tem onde armazenar a quantidade de energia liberada numa fusão. Quando a gente conseguir dominar esse processo, o problema energético do mundo está resolvido. A quantidade de energia aqui é colossal. Pra vocês terem uma noção, numa fissão nuclear, por exemplo, um átomo de urânio, quando ele entra, por exemplo, um mol de átomo de urânio que equivale a 235 gramas, libera 4,6 trilhões de quilocalorias. É uma energia absurda. Por isso que ela é utilizada, por exemplo, para a geração de energia elétrica numa usina nuclear. Aqui nós temos uma energia do Sol. Ainda nós estamos tentando buscar conhecer um pouco mais esse processo e tentar guardar essa energia de uma forma diferente, propor uma resolução melhor dessas energias liberadas colossais aqui. No problema energético do mundo está resolvido. No próximo slide nós vamos ver outros detalhes, não necessariamente de fusão, agora nós vamos ver o urânio. Por exemplo, como que o urânio é? Por exemplo, olha só, o urânio foi descoberto por Martin Klaproth na Alemanha em 1789. O mineral uranila ou pitblenda, que é este U3O8. Vamos ver a imagem do urânio agora. Olha só, esse aqui é um mineral urânio, gente. Essa cor amarelada que vocês verem aqui é átomos de urânio. Então veja só a composição deste mineral pitblenda. Nós temos 99,3% de urânio 238. Nós temos 0,7% de urânio 235. Do urânio 235, que é o físsil, é apenas 0,7% da amostra. E aí nós temos traços de urânio 234. Ou seja, no próximo slide nós vamos ver agora como separar esses isótopos. Pessoal, veja só. A separação dos isótopos de urânio. Primeiro nós vamos fazer a moagem do minério, pitblenda. Depois nós extraímos com um ácido. De modo geral, ácido nítrico. Vamos tirar aquele U3O8. E aí nós vamos secar isso num forno calcinador. É claro que nós não vamos te cobrar todos os passos, é para que você entenda como separá-los. Eu vou separar o 235 do 238. E aí eu vou formar o que nós chamamos de yellow cake. Nós temos uma imagem aqui agora, que é a imagem yellow cake. Gente, aquele yellow cake, a tradução ao pé da letra ali, o bolo amarelo, este U3O8, lembra aquela cor amarela do mineral pitblenda? Eu tiro as impurezas, eu tenho necessariamente esta cor amarelada. No próximo slide nós vamos separar aqui, agora eu vou passo a passo, por exemplo, aqui nós temos yellow cake, no próximo nós vamos colocar ácido nítrico, no próximo nós vamos extrair este urânio formando este sal hidratado, na próxima etapa nós vamos fazer uma calcinação a alta temperatura, que na próxima etapa nós vamos ter o U3 em pó, na próxima etapa, nós vamos colocar ácido fluorídrico e na próxima etapa nós vamos formar o tetrafluoreto de urânio, que é de cor verde. Eu vou mostrar uma corzinha no próximo aqui, ó. Olha só. Este cara tem cor verde. Se vocês observarem na próxima imagem aqui, que nós temos uma corzinha verde. Aquele ali é o tetrafluoreto de urânio. Agora, nos próximos passos, nós vamos fazer o seguinte, a fluoração. Nós temos que produzir um hexafluoreto de urânio, que é um gás, que vai ser no próximo, olha só,
hexafluoreto de enxofre, ou melhor, desculpem, hexafluoreto de urânio, né? Não enxofre, que é um gás. E agora, na próxima etapa, nós vamos separar isso. Nós temos uma mistura de hexafluoreto de urânio 235 e hexafluoreto de urânio 238. Lembre-se, ele é gasoso. Na próxima etapa, nós vamos colocar numa centrífuga. E aí, na próxima imagem, nós vamos ver aqui. Olha só que interessante. Essa é uma centrífuga, pessoal. O que é uma centrífuga? Eu vou separar os átomos pesados dos átomos leves. Por exemplo, aqui nós temos átomos que eles entram, e aí como nós vamos ter essa centrífuga, o que nós vamos fazer? Os átomos mais pesados, que são os urânios 238, eles ficam nas paredes dessa centrífuga. Lembrando que isso é um gás. E isso é material radioativo. Então, todo cuidado aqui é pouco. E aqui no centro, nessas bolinhas azuis mais claro, nós vamos ver o quê? Os átomos de urânio 235. São os átomos mais leves. No próximo detalhe aqui, nós vamos ter a separação dos dois. Ó. O hexafluoreto de urânio, isótopo 238, nas paredes aqui. Claro que eu não consigo separar isso totalmente, você deve imaginar que traços disso devem passar. E nós temos o hexafluoreto de urânio 235. E aí nós separamos os dois isótopos. Nos próximos detalhes agora, nós vamos pegar apenas o 235. Eu separei o 238, é para outros fins. Eu quero apenas o 235. E o 235 vai ser feito o seguinte, eu vou colocar num forno. No próximo detalhe, nós vamos adicionar água e hidrogênio. No próximo detalhe, vamos produzir o que nós chamamos de dióxido de urânio 235. E agora, nos próximos passos, nós vamos formar... Gente, isso aqui é uma mão humana, tá? Isso aqui é uma pessoa com proteção, isso é claro, né? Esta é uma luva de proteção. Essas são cápsulas de urânio, ou dióxido de urânio 235, que é o que vai dentro do reator nuclear. Na próxima imagem, nós já vamos ver aqui uma equação geral. Esta equação, às vezes, aparece pronta para você, e você só interpreta o resultado. Às vezes pode até aparecer uma estequiometria, ou pergunta alguns detalhezinhos, enfim. As formas de perguntar são várias. Mas o hexafluoreto de urânio 235 reage com água e hidrogênio, produz dióxido de urânio 235, que eu separei na centrífuga, e mais 6 ácidos fluorídricos ali, que é subprodutos. Este é o material radioativo que é utilizado aonde? Em reatores. No próximo slide, nós vamos ver aqui o funcionamento de uma usina. Lembra daquelas pastilhas que estavam na mão humana? Essas pastilhas vão dentro das varetas de combustível. Pessoal, olha só. Aqui nós temos algumas varetas. Quando a vareta sobe, ela não está tendo o processo de fissão. Não ocorre a fissão. A fissão ocorre quando nós temos a vareta baixada dentro do reator. Agora, olha que interessante. Aqui nós temos um líquido de arrefecimento. Aqui dentro da reação química ou a fissão nuclear, a reação nuclear, ela acontece nessas varetas onde elas estão abaixadas aqui. Esta energia liberada vai aquecer este material que fica em torno das varetas. Ele aquece e passa para cá trocar calor. Olha só, aqui nós temos água. O que resfria o reator, né, é água e necessariamente ela é aquecida, passa para cá, troca calor, vai gerar vapor. E aí ela é bombeada para dentro do reator de novo. Se esse processo de bombeamento não ocorrer, explode isso aqui, que é o que aconteceu em Chernobyl. Chernobyl foi o catástrofe radioativa. Não houve esta bomba refrigerando o processo. Foi um erro humano, mas... né, a catástrofe a gente já sabe como é que funciona. Agora veja, aqueceu, trocou calor, gerou vapor. Este vapor sai da campânula e vai girar uma turbina. Esta geração de energia elétrica é uma energia limpa, gente, por incrível que pareça. Ela é mais limpa, por exemplo, que uma hidrelétrica, gera menos poluentes. O problema é o lixo radioativo aqui. Mas esse lixo radioativo, ele pode ser destinado, nós temos um destino interessante para ele aí. Tem várias e várias pesquisas envolvendo isso aqui. Vários países ainda utilizam isso, inclusive no Brasil. E olha só, nós temos aqui a geração de energia elétrica, este vapor agora é condensado. De que forma? Eu pego água de um lado, vou bombear esta água de um lago ou de uma represa ou água do mar, como ocorre em Fukushima, e aí eu vou refrigerar esse vapor. Aí esta água volta levemente aquecida aqui. O impacto ambiental é esse, né? A água sai aqui a uma temperatura e volta a uma temperatura um pouco maior. Por exemplo, a água sai aqui aproximadamente a 22, 23 graus e retorna aqui por volta de 32, 34, depende da usina. Cada usina tem os seus processos, né? E é claro que este vapor condensado
ele vai produzir água líquida de novo, que volta para dentro do reator para trocar calor e gerar mais vapor. É um ciclo, tá? É uma energia limpa. É assim que funciona uma usina nuclear. No próximo slide, gente, nós vamos ver outros detalhes agora. Por exemplo, usina nuclear Angra 1 e Angra 2, isso aqui é no Brasil. Nós temos a Angra 3, né? E aí um processo necessariamente, se você for observar o que nós fazemos aqui, é tecnologia de ponta. Uma das maiores tecnologias de separação de urânio 235 é brasileira, por incrível que pareça. Na próxima imagem, nós vamos ter a datação pelo carbono 14, como eu havia dito a vocês. Como que funciona o carbono 14? Gente, é para datação de fósseis. E claro, né, essa datação de fósseis, que é o que a gente mais ouve falar, é o que mais aparece em prova também. Ah, foi encontrado um fóssil de um dinossauro. Como que nós fazemos a fazer a datação? Aí nós vamos pegar e observar. Dá para fazer por carbono 14? Se der, como que nós fazemos? O que é o carbono 14? Pessoal, é o seguinte. Por exemplo, carbono 14 é formado na natureza. Por exemplo, você tem carbono 14 agora sendo incorporado. De que forma? Nós pegamos o nitrogênio na alta atmosfera e bombardeamos com nêutrons que vêm do cosmos, nêutrons cósmicos, e produzimos carbono 14 mais um próton. Só que esse carbono 14 produzido na alta atmosfera, olha que interessante, ele é incorporado via fotossíntese e produz CO2 datado com carbono 14. Então todas as plantas, hoje, todas as plantas que você, inclusive as que você se alimenta, tem uma quantidade fixa de carbono 14 que é incorporada por CO2. E essa quantidade fixa é por volta de 10 ppbs. 10 ppb, se você lembrar lá da química D, é partes por bilhão. Isso é um valor estimativo. Os valores da literatura é por volta de 9,8. Por isso que eu coloquei cerca de, aproximadamente D, para facilitar aí as continhas. Então, você, nesse momento, tem 10 ppbs de carbono 14. Por que isso? Porque os cientistas descobriram o seguinte: o carbono 14, ele é um emissor de beta. Então o carbono 14, ele emite beta e se transforma em nitrogênio de novo. Agora olha só, quando a velocidade de desintegração for exatamente igual à velocidade de formação, automaticamente nós temos um valor constante. E este valor constante é 10 ppbs. Então nós temos isso na natureza. A porcentagem de carbono na atmosfera permanece sempre constante, 10 ppbs, aproximadamente 10 ppbs. Tanto em animais quanto em vegetais vivos. Vamos deixar isso bem claro. Por quê? Você se alimenta de vegetais. Lá tem 10 ppbs. Então você está hoje com 10 ppbs porque você se alimenta de animais e necessariamente de vegetais, ou apenas um ou apenas outro, enfim. E aí automaticamente nós temos uma quantidade de 10 ppbs de carbono 14 no organismo. Quando você morre, automaticamente você não ingere mais alimento. E aí você começa a decair o carbono 14, que é por emissão de beta. E aí que entra para você datar um fóssil. Por exemplo, digamos que há 2.000 anos eu encontrei um fóssil e eu quero saber a idade dele. É 2.000 anos? É 2.100 anos? Primeiro, nós precisamos do tempo de meia-vida do carbono 14, que é de 5.600 anos aproximadamente. E aí eu vou ver quanta beta está emitindo. A partir dessa quantidade de beta, eu vejo quanto de átomo radioativo eu tenho. E aí eu tenho necessariamente o tempo da amostra. Porque quando você para de consumir alimentos, automaticamente você começa a degradar o carbono 14 emitindo beta. É assim que nós fazemos a datação do carbono 14. É claro, né? No nosso próximo slide, nós vamos ver agora outros detalhezinhos. Essa é uma aplicação. Por exemplo, medicina nuclear, a radioterapia externa. Aqui radioterapia é para tratamentos de câncer, por exemplo. Você deita aqui e este equipamento vai emitir, claro, ele tem você pode colocar isso 180 graus, 90 graus e assim por diante. Isso vai dando voltas e aí você consegue irradiar tumores com esse tipo de equipamento. Equipamentos caros, radioterapia é um processo caro. No próximo slide nós temos aqui, por exemplo, a terapia interna. Lá era externa. A interna é o seguinte: é uma captura de nêutrons por boro. É a sigla em inglês BNCT. Isso aqui é tecnologia de ponta, gente. Consiste em injetar o elemento boro, esse boro 10, nas células tumorais. Então é interno, eu vou injetar lá. E o tumor é irradiado com nêutrons produzidos por um reator nuclear. E esses nêutrons, este boro absorve esses nêutrons e destrói as células cancerosas através de radiação alfa e partículas de lítio no tumor. Isso é uma tecnologia de ponta, processo caríssimo, infelizmente nem toda a população tem acesso a isso. No próximo slide,
nós temos a detecção, que é a medida de radioatividade. Pessoal, aqui mais uma curiosidade. Esse é o contador de Geiger-Miller. Quem é Geiger? Gente, Geiger era aluno de Rutherford. Foi este Geiger que fez aquele famoso experimento da fina partícula de ouro bombardeado por partícula alfa. Ele era aluno do Ernest Rutherford. Ele é um dos precursores de 1911 do modelo atômico que você estudou lá. Esse é o Geiger. Olha o que ele fez, gente. Ele fez um contador de radiação. Este contador de radiação é assim que nós chegamos em uma mina que apresenta material radioativo, com esse contador. Olha só, é claro, ele é bem simples. É um bulbo. Esse é um bulbo, lá dentro tem material gasoso, por exemplo, pode ser um gás inerte, argônio, por exemplo, tá? E aqui fora tem um material radioativo. O que acontece? Esse material radioativo, ele emite radiações que ionizam o gás lá dentro. Este gás ionizado, aqui é um filamento metálico que recebe o sinal desta ionização. E aí ele passa por um circuito e dá um bip. E aí, conforme vai passando radiações, ele vai apitando. Se ele apitar de forma... diria muito frequente, tem uma fonte radioativa grande. Se ele apitar a cada intervalo regular, é uma quantidade pequena de radiação e assim por diante. Esse é o equipamento que mede aonde existe e aonde não existe o material radioativo. Pessoal, espero que tenham aproveitado essa nossa aulinha. Um abraço e até a nossa próxima aula.